Olá, igreja, graça e paz. Mais um culto se inicia. Desta forma, não vai ser presencial, né? Estamos gravando no dia do sábado, mas da mesma forma iremos adorar o nosso Deus, cultuá-lo, porque Ele é digno e nós, como cristãos devotos, precisamos fazer isso. Apesar de ser gravado, né? Que a gente possa estar realmente sentindo o nosso Deus, pensando nele e prontos para receber a sua palavra. Nós vamos iniciar com a oração. Orem também da sua casa. Oremos. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Paizinho, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia e graça derramada na tua igreja. Obrigado, Senhor, pela segurança que o Senhor tem nos dado, porque nós, de fato, não merecemos isso tudo. Apesar, meu Deus, dessa condição que o mundo tem passado, o Senhor é conosco e nós temos esperança em Cristo que isso tudo vai melhorar em algum momento. Eu te peço por esse culto, Paizinho, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, que a gente possa receber a tua palavra de bom grado e que ela possa ser aplicada em nossa vida, meu Deus, de modo a glorificar o Senhor. Eu te peço por esse momento de adoração, que o Senhor receba e, enfim, é por isso que eu te oro e te agradeço em nome de Cristo. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. A nossa próxima canção também vai estar listada na descrição. Ela se chama Cordas de Amor
acredito que muito conhecida pela igreja também. Então vamos pensar no amor que Deus tem derramado e derramou por meio do sacrifício de Cristo, né? Pela sua igreja. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Com cordas de amor, você me amarrou. Com cordas de amor, você me amarrou. Teu olhar me capturou, teu olhar me capturou, Jesus, Jesus. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Antes de subir aos céus, Ele nos ordenou: vão e anunciem ao perdido meu viver, a justiça e o amor. Perdão, Senhor, tua voz ouvi e não dispus o meu viver
Perdão, Senhor, tua voz ouvi e não servi ao teu querer. Perdão, Senhor, meu erro eu vi. Ajude-me a cumprir o meu dever. Leva-me Além do tempo, cada lar pra tua paz. Então reinar em cada novo coração. Leva-me a qualquer tempo e lugar. Faz-me instrumentar, completar a tua grande comissão. Glorificar teu nome, glorificar teu nome. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, nós iremos dar prosseguimento à nossa celebração agora através da poderosa palavra do nosso Deus. Como foi dito pelo nosso irmão Lucas, nós estamos gravando no sábado, né, respeitando as medidas do decreto da governadora do estado, né. Infelizmente, nós voltamos para esse modo, né, de culto, de adoração, de maneira online, devido ao quadro da pandemia que tem se agravado, e nós estamos aqui para obedecer, né, às ordens das autoridades, orar por elas, e enfim, desde que não entre contra a vontade de Deus, descrita em sua palavra, nós como crentes, filhos de Deus, devemos acatar da melhor maneira possível. E é um motivo para que a gente possa estar orando, né, intercedendo pelas autoridades locais, pela governadora, pelo prefeito, pelo presidente, enfim, por todos eles que estão passando nesse momento, que não deve ser fácil para aqueles que lideram, né, tomar medidas e decisões que são muito importantes, né? Sempre as medidas acabam não agradando a algum grupo de pessoas, alguém, enfim. Então, que Deus possa iluminar a mente deles, eles possam tomar as melhores medidas possíveis. E que Deus venha abençoar e restaurar aqueles que estão enfermos, que a gente venha passar logo por esse momento, porque eu sempre digo e continuaria a dizer que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive dessa pandemia. Nós iríamos entrar em uma série de mensagens, né, começar as nossas células, mas devido ao decreto, devido ao que está acontecendo, a gente vai aguardar, o Senhor sabe o tempo de todas as coisas, e logo então, quando isso passar, a gente dá prosseguimento à nossa temática. Nós iremos abordar, nesse período, alguns estudos, algumas passagens que focam em Jesus, tanto na sua pessoa como no seu ensino, e abordar de maneira direta palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Coisas que ele ensinou, questões que ele abordou, enfim. Vamos focar mais na pessoa de Cristo Jesus. E como esse é um momento que nós devemos orar o tempo todo, mas estamos vivendo dias em que a oração se pede, né? A oração deve ser exercida, digamos, com mais intensidade, por assim dizer. E falando de oração, a oração, sem sombra de dúvida, é fundamental na vida cristã.
todo crente deve manter uma vida de oração. Crente que não ora tem uma coisa muito errada, né? Todo crente deve orar. Mas quase que na mesma proporção da importância que é a oração na vida do cristão, a gente pode falar também que há um desconhecimento nessa área tão importante. Há muitas dúvidas acerca da oração. Muitos não sabem como orar. Acreditam em orações decoradas, repetidas. Outros acreditam que a oração é medida pelo tempo ou até pela forma física que oramos, né? Você já ouviu aqueles besterol gospel, né? Que orar de joelho é melhor, né? É mais poderoso, é mais forte. Orar de madrugada é melhor que a fila é menor, né? A gente escuta essas besteiras aí, né? Isso só mostra o desconhecimento que as pessoas têm acerca de um assunto vital e tão importante no cristianismo, que é vida de oração, que é oração. Oração, meus amados, é relacionamento com Deus. Preste atenção, mas afinal de contas, como nós devemos orar? Não é? Como é que a gente deve, então, exercer isso que é tão importante nas nossas vidas, que é a oração? Qual é a forma correta? Então, nada melhor de olharmos para o Mestre, de focarmos no Mestre, de termos um olhar para aquilo que Jesus ensinou através de sua palavra e descobrimos como deve ser. Eu convido você em casa a abrir a sua Bíblia em Mateus 6, a partir do verso 5, do verso 5 ao verso 15. Mateus 6, do verso 5 ao verso 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orares, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará. Mas se não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celeste não lhes perdoará as ofensas. Meus amados, antes de falarmos, de olharmos para o texto e vermos como devemos orar, o texto nos apresenta como nós não devemos orar. É bem interessante isso é pedagógico. Jesus, ele vai nos dizer primeiro como nós não devemos orar. Ele vai nos mostrar o seu ensino. E a primeira questão acerca desse ensino sobre a oração é que não devemos orar como os religiosos hipócritas. E a gente vê isso do verso 5 ao verso 6. Eles buscavam ostentação e não relacionamento. Preste atenção. A primeira questão que deve ficar clara é que não é pecado as orações públicas, seja na igreja, em outros lugares. Não é disso que Jesus está falando aqui, não é proibido orarmos na igreja, orarmos em público, não é essa a questão, mas sim a intenção, o sentimento, o espírito que há nessas orações. Jesus estava condenando a postura na hora de orar, o objetivo de fato. Os líderes religiosos de Israel gostavam de orar para chamar a atenção para si, fazendo da oração um espetáculo público. Olha o que Jesus diz. Eles gostavam de ficar em pé, orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Oravam para serem vistos, para manter a aparência, a imagem. E é assim que Jesus nos diz. Eles oravam como os hipócritas, para serem vistos. A palavra hipócrita é bem interessante. Ela por si só já fala. Ela significa ator.
E não é que os atores sejam hipócritas, essa não é a questão, mas eles interpretam papéis, eles fingem que são outras pessoas quando estão atuando. E é nisso que Jesus está falando ao usar essa palavra. Essa oração ostentatória que eles faziam não era sincera, não estava focada em Deus, no relacionamento com Ele. O foco era simplesmente aparecer, chamar a atenção para si. Eles oravam focando neles mesmos. Eles oravam assim para aparecer, para chamar a atenção dos outros, para que os outros olhassem e dissessem: nossa, que homem espiritual, olha que oração de poder, rapaz, esse cabo ora na ilha de Irmantelo, olha só como é que ele fala, olha que poder na oração dele. E devemos tomar cuidado com esse tipo de oração, com esse tipo de sentimento que muitas vezes quer vir ao nosso coração. Muitos dizem, né, que o crente ora bem quando é novo convertido. Ele vai orar, ele é simples com as palavras, né? Isso eu estou falando orando em público. Ele não inventa muito termo, ele não é tão teológico, ele simplesmente abre o coração, diz o que está pensando, sentindo, e entrega isso para Deus. O crente já velho, digamos assim, maduro, usa termos e um monte de coisa, né? A oração fica quase que incompreensível. E alguns irmãos, quando vão orar em público, mudam até a voz, não é? Pegam o microfone, faz uma voz de poder, um negócio diferente, usam palavras complicadas que ninguém entende, choram, caem no chão, é uma pirotecnia. Essas orações, meus amados, não são ouvidas por Deus, não é? Deus não é surdo, Deus não precisa de estardalhaço para que Ele possa ouvir as nossas orações. Esse tipo de oração que chama a atenção do homem, definitivamente não chama a atenção de Deus. Devemos orar buscando a Deus em secreto, é isso que Jesus fala no verso 6. O antídoto para essa oração chamativa, de ostentação, que é feita para que todo mundo olhe e diga: nossa, que fogo tem nesse cabo, que oração poderosa, é justamente a oração em secreto, é buscar o relacionamento com Deus, é orar focando em Deus, no relacionamento com Ele. Jesus Cristo diz: orem ao seu Pai, direcione a oração a Ele. Aqui Jesus já começa a nos dizer, a nos dar pistas de como devemos orar. Só os filhos buscam o Pai verdadeiramente em secreto. A oração é relacionamento com Deus. Volto a dizer, não é errado orações comunitárias, não é errado a gente vir para a igreja orar, é óbvio que não. Orar numa célula, orar no seu trabalho com as pessoas, ter um momento que você se reúne para orar em público, isso não tem nada a ver, isso não é pecado. Mas a questão é a quem direcionamos a nossa oração. Deus quer que oremos em secreto. E por que isso? Pois em secreto nós mostramos quem realmente nós somos. Não que Ele não saiba, não, mas é uma questão pedagógica. Quando eu vou para o meu quarto, quando eu fecho a porta e ali vou orar, conversar com Deus em secreto, eu mostro quem de fato eu sou. Não tem teatro, não tem arrudeio, não tem pirotecnia, não tem ninguém olhando, é só eu e Deus. Ele sonda o meu coração, sabe quem eu sou, e ali eu fico desnudo diante da verdade dele. Não tem como inventar, eu não tenho como criar coisas, porque no quarto secreto, naquele momento secreto, somos de fato quem nós somos. Nós oramos de fato. O quarto aqui mencionado no verso 6, era o lugar onde as pessoas guardavam as provisões, é a despensa da casa, que é justamente um quarto sem janelas, né, com uma só porta, que ficava sempre fechada, justamente intensificando essa ideia de orar você e Deus, de não chamar a atenção, de não fazer estardalhaço, um momento entre você e Ele. A oração ostentatória não é endereçada a Deus, mas é feita para chamar a atenção dos homens, para receber recompensas apenas dos homens. O Pai vê em secreto e o Pai recompensa em secreto. E aqui eu chamo a sua atenção para a grande diferença, que não é apenas entre a visão secreta de Deus e a visão pública do homem, mas também da sua recompensa. Entre a recompensa do Pai e a recompensa miserável e insignificante da aprovação humana. O que é que você prefere, meu amado? Que as pessoas reconheçam que você ora muito bem, que você é um homem de oração poderoso,
virado no traque, aquela coisa toda, ou que Deus olhe para você e diga, ele tem um relacionamento comigo, ele conversa comigo em secreto, ele se abre comigo em oração, ele me conhece, eu o conheço, eu sou o seu pai e ele é o meu filho. Meus amados, nós vivemos em uma época em que buscamos aceitação, buscamos provar muitas coisas, queremos ser aceitos pelas pessoas, mas a única verdade nisso tudo é que devemos buscar a aceitação de Deus, não que façamos algo para isso, não é questão de mérito, mas eu quero dizer de se aproximar sinceramente de Deus, através do instrumento da adoração. E Deus, por mais que seja complexo a gente entender as coisas de Deus, Deus ama o simples, Deus ama a simplicidade, então use as palavras simples, se aproxime dele de maneira simples, abra o seu coração em secreto entre você e Deus, é isso que Deus quer ouvir. A quem está endereçada então a nossa oração? Será que a nossa oração é para chamar a atenção dos outros? A nossa oração é para ser vista pelos homens? Ou a nossa oração de fato está apontada para Deus? Queremos então a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Jesus continua no seu ensino acerca da oração, e mais uma vez ele nos fala como orar, mas antes de nos apontar, no caso, como orar, ele vai nos dizer como nós não devemos orar. Não orem como aqueles que não conhecem a Deus, os pagãos. Isso a gente vê do verso 7 ao 8. No verso 7 ele diz, não usem de vã repetições. Espera aí, quer dizer então que a gente não pode pedir a mesma coisa a Deus 2, 3, 4, 10, 15 vezes? E os encalhados, pastor, que pede direto para casar, né? Vai pedir só uma vez, né? Chega, Jesus, manda aquela coisa. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Ele mesmo orou mais de uma vez pedindo a mesma coisa. A gente vê isso em Mateus 26, 44, quando Jesus está no Getsemane, né? Na oração que ele faz, se possível for, afaste esse cálice de mim. Mateus registra isso dizendo assim, então deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. A gente vai ver Paulo também fazendo isso em 2 Coríntios 12, 8, quando Paulo ora para que Deus retirasse dele o espinho de sua carne. Ele diz, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. A grande questão aqui é quando o pedido se torna uma vã repetição. Mas o que é isso? Como é que se torna uma vã repetição? Eu não estou entendendo. Preste atenção. É quando as palavras não refletem um desejo sincero de buscar a vontade de Deus. É quando vira uma coisa mecânica, sabe, uma coisa decorada, ensaiada, uma coisa antinatural. A prática de recitar orações memorizadas pode sim transformar a nossa oração, o nosso momento com Deus em vã repetição. Quando não há vontade, quando não há interesse em orar, mas sim uma obrigatoriedade. Então podemos fazer uso de vã repetição. Quando a gente não quer orar, sabe? Aquela oração de dormir que está com muito sono, aí chega a hora, do mesmo jeito que você ora há 40 anos. Jesus, obrigado, perdoe, eu vou dormir, tchau, até amanhã. Esse tipo de oração é vã repetição. A gente fica orando do mesmo jeito, parece uma cartilha, né, que a gente tem e sai orando daquele mesmo jeito. Isso não funciona. O que Jesus está dizendo aqui sobre os gentios, os pagãos, são aqueles que não conhecem a Deus de fato, que servem a outros deuses, a falsos deuses. E os gentios usavam vã repetição em suas cerimônias pagãs, como os seguidores de Baal. A gente vê eles repetindo no monte, repetindo várias e várias vezes, né? Para que Baal os ouvissem. A gente vê isso em outras religiões, a repetição como um mantra, né? Orações que vêm em cartilhas e você sai orando aquilo ali 500 vezes e vai alcançar alguma coisa. Não é assim que Jesus nos ensina, não é assim que sua palavra nos fala. E a gente pode ver isso naquelas campanhas de WhatsApp, né? De Facebook, né? Envie isso aqui para 200 pessoas e seu pedido vai ser alcançado. Meu irmão, isso é macumba gospel. Não entre nessa. Se alguém enviar isso para você, dê um basta nisso, não envie para ninguém, não envie para mim também não, pela caridade. Isso é macumba gospel, envie esse pedido aqui para 500 pessoas e Deus vai lhe ouvir, né? Tem uns que falam até assim, né, no Facebook, dê tantos likes e você terá a sua bênção. É muita marmota, né?
Isso é claramente um desconhecimento do verdadeiro Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Devemos buscar com sinceridade relacionarmos com Deus. A outra característica também daqueles que oram, que não conhecem a Deus, que são os pagãos no caso, eles oram buscando recompensas. Olha, o verso 8 vai dizer isso: não seja igual a eles, porque seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Preste atenção, há pessoas que acreditam que o tempo da oração é muito mais importante do que a qualidade da oração, né? Como os pagãos que oravam focando nas coisas, né? Eu quero ganhar algo, eu quero um carro. Então, se eu orar muito, eu vou ter aquele carro. Se eu não ganhar aquele carro, é porque eu orei pouco, faltou meia hora, faltou 10 minutos, né? Faltou um tempo para me bater ali o score, bater os pontos que necessitam e ganhar aquela bênção. É uma espécie, então, de sacrifício meritório. Se eu orar, eu vou conseguir. Se eu não orar, é porque eu não orei. Se eu não receber, é porque eu orei pouco, não é? Eu não orei o suficiente. Muita oração, muito poder. Pouca oração, poder nenhum. Meu amado, aonde na Bíblia nos apresenta isso? Não é que você vai orar uma vez por ano também, né? Uma vez por semana. Essa não é a questão. Mas o que Deus busca, o que Cristo está falando, é na qualidade da oração, é na sinceridade que você põe na oração, é como você ora, o que você está buscando com a sua oração. Não é uma cartilha, repetindo ali várias vezes, e acha que por fazer aquilo de maneira sacrificial, de maneira meritória, você vai obter alguma coisa. Não é assim que Jesus nos ensina. Não é errado apresentarmos as nossas necessidades, pedir algo específico a Deus, mas as repetições mecanizam o relacionamento, transformando-nos em robôs. E Deus é um anotador de pedidos, né? Você chega num canto para comer, né? Posso anotar o seu pedido, Senhor? A oração mecanizada transforma Deus nisso. Eu quero isso, isso e isso. O cabo do lado fala, eu quero a mesma coisa, o pedido dele. Né? Então a oração vira algo mecânico, e o relacionamento com Deus vira um toma lá da cá, e não é desse jeito que funciona. Charles Spurgeon, que foi um grande pregador inglês, que viveu há séculos atrás, ele disse que a oração cristã não é medida pela sinceridade, ela é medida no caso pela sinceridade, e não pela sua duração. A boa oração é aquela que é sincera, não é aquela que é 3 dias, 3 horas, enfim, que você ora até desmaiar, eita, aí foi uma oração. Deus não quer sacrifícios, meu amado, Deus quer sinceridade, Deus quer que você se derrame em oração. Os pagãos repetiam palavras e mais palavras com o fim de serem ouvidos pelos seus deuses, mas o crente é alguém que está na presença daquele que sonda mentes e corações e conhece as nossas necessidades antes de abrirmos a nossa boca. Novamente, Jesus nos mostra qual deve ser a direção da nossa oração. O seu Pai sabe o que vocês precisam. Jesus vai apontando, nos dando direcionamento na forma como devemos orar. É como um filho que está brincando, corre e cai, e se machuca. Logo ele se vira e corre para os braços do seu pai, sem se preocupar com nada. Ele quer amparo, ele quer socorro, ele quer cuidado do seu pai. Ele é filho, ele não precisa fazer nada para merecer o amor do seu pai, pois o pai lhe ama e isso basta. Essa é a ideia que Cristo nos aponta para a oração. Deus conhece vocês, Deus sabe do que vocês precisam. Ele quer apenas que vocês corram para os seus braços, que sejam sinceros, que busquem o amparo e o socorro dEle, porque Ele está pronto para nos receber. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos, Ele sabe da nossa necessidade, mas Deus quer sinceridade de nossa parte. Meu amado, você não vai surpreender Deus com sua oração. Você não vai chamar a atenção de Deus, você não vai fazer nada dessas coisas com sua oração. Deus quer o simples, Deus quer a sinceridade, o seu derramar diante dEle em secreto na oração. E depois de nos ensinar que não deveríamos orar como os religiosos hipócritas, que buscam holofotes, depois que não deveríamos orar como aqueles que não conhecem a Deus, os pagãos, pois achavam que mereciam algo pelas suas repetições. Finalmente, agora Jesus nos diz como devemos orar. E Ele diz que devemos orar como filhos ao Pai, a partir do verso 9 até o verso 15.
Se você reparar bem, Jesus vai dizendo aí, ó, ele vai chamando o tempo inteiro. Ele vai dizendo assim: orem ao Pai, mas quando vocês orarem, vão para o seu quarto, fechem a porta e orem ao Pai, que está em secreto, então seu Pai lhe recompensará. Aí não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. É bem interessante, Jesus vai construindo a ideia que devemos orar a Deus como Pai, como filhos que buscam o seu Pai, como filhos que procuram esse Pai bondoso e celestial. E aqui nos é apresentada então a oração dos discípulos, não é? Conhecida como Pai Nosso, mas é a oração que Jesus ensina aos discípulos. Preste atenção, a oração do Pai Nosso, vamos deixar assim, talvez seja uma das palavras mais incompreendidas saídas da boca de Cristo por muitos. Muitas pessoas não entendem a questão do Pai Nosso, muitas pessoas transformam o Pai Nosso em uma oração de cartilha. Jesus não deu essa oração para ser memorizada e recitada várias e várias vezes para alcançarmos o favor dele como um mantra. Não, pelo contrário, Deus deu essa oração, Jesus nos deu essa oração para evitar que usássemos vã repetições. Ele nos ensinou um modelo, ele nos deu uma forma, um caminho de como deveríamos orar. Preste atenção, como é que Jesus estaria nos dando uma oração repetitória? Como é que ele estaria ensinando a gente uma maneira que a gente deveria orar repetidamente ali, orar o Pai Nosso várias e várias vezes? Ora, se no texto a qual está a oração do Pai Nosso, ele está condenando o tipo de oração repetitória. É uma questão de lógica, meu amado, coloca os olhos no texto. Jesus está nos ensinando um modelo, como devemos nos apresentar diante de Deus em secreto, como devemos direcionar a nossa oração a Ele. É simples, mas não é de qualquer jeito, né? Existe uma forma de falarmos com Deus. Se você parar para pensar, existe forma de falarmos com todas as pessoas, né? A gente fala com o nosso pai, nossa mãe de um jeito, com os nossos amigos de outro jeito, a gente fala com a autoridade de outro jeito, mas com todos mantemos o respeito, mantemos a veracidade no que falamos. Com Deus é do mesmo jeito. Nós não precisamos enfeitar as nossas palavras, vestir outra roupa, né? Fazer toda essa munganga. Essa não é a questão. Mas existe a forma de falarmos com Deus, a forma de orarmos em relação a Deus, e é isso que o Pai Nosso nos aponta, nos ensina. Jesus não diz assim: orem com estas palavras, quando se refere a essa oração, mas ele diz no caso: orem desta forma. Essa é a forma que vocês devem orar, não com essas palavras, mas usando esse modelo de oração. E nós iremos então ver agora como se dá esse modelo de oração. Como devemos então nos dirigir em oração a Deus? Olha o verso 9, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Devemos orar a Deus como Pai. Deus é o nosso Pai, Ele não é um ser distante, um ser ausente, não, pelo contrário, Ele está perto de nós, Ele nos ama, nos conhece, nos protege e nos abençoa, por isso podemos chamá-lo de Pai. E isso é muito profundo e muito importante, só podemos chamá-lo de Pai, porque Ele, através do seu Santo Espírito, nos uniu em Cristo e nos adotou. Foi uma medida de Deus, foi uma ação de Deus nos transformar em filhos, e Ele então nos dá o direito de chamá-lo de Pai, e é assim que devemos nos dirigir a Deus, como filhos que buscam o seu Pai. E é bem interessante que fica claro, quando observamos todos os pronomes da oração estão no plural, Jesus falando Pai Nosso, né? Demonstrando que somos de fato uma família, que Deus é o nosso Pai. Eu costumo dizer que a oração, ela reconhece, quando oramos nós devemos reconhecer o lugar de Deus, reconhecer que Ele é Deus Todo-Poderoso, e também reconhecer o nosso lugar, que somos pecadores, que Deus nos ama sim, que Ele fez tudo para nos resgatar, mas que somos seus filhos, que somos seus servos, e Ele sabe o que é melhor para nós. O fato de termos intimidade com Deus não anula a sua grandeza, a sua glória é indivisível. Ele é nosso Pai sim, mas está no céu em glória. Vê que a oração começa colocando Deus aonde Ele está,
glorificando o nome dEle, santificando a pessoa dEle. Deus, Tu és Deus sobre todas as coisas, eu creio nisso, Tu és santo, Tu estás acima de tudo. Eu sei que Tu és Deus e está no trono de glória todo-poderoso. Então a oração começa colocando Deus onde Ele está, de fato. Isso é bem interessante. Então, Cristo continua mostrando então como devemos pedir as coisas a Deus em oração. E isso vai da parte final do verso 9 e até o verso 10 todo. Antes de buscarmos os nossos interesses, ou mesmo falarmos a Deus de nossas necessidades, devemos direcionar primariamente a nossa oração a Deus. Olha o verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a oração começa colocando Deus no lugar dele, dizendo que Ele é Deus Todo-Poderoso, está no sublime trono de graça. Você não precisa repetir as minhas palavras, não. Você usa as suas palavras. Exalte a Deus em oração. Nós não devemos esquecer que a oração também é uma espécie de louvor a Deus. É uma forma de louvor a Deus. Então você começa colocando Deus aonde Ele está, no seu sublime trono de graça. E você continua pensando primeiramente nas coisas de Deus, não nas suas coisas. Sabe aquela oração que já chega o dia inteiro, chega Jesus, que está acabando tudo. Você atropela as coisas, não. Você apresenta primeiro, coloca Deus no lugar dele e pensa primeiro, fala primeiro nas coisas de Deus. Olha só como Jesus nos ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A pessoa, antes de pedir, antes de entregar suas aflições, seus medos, já fala assim: Deus, Tu és Deus, que Tua vontade seja feita. Eu quero a Tua vontade, que Teu reino se estabeleça entre nós. É interessante, não é que a nossa oração deixa Deus mais santo, não é que santificar o seu nome não significa que Deus vai ficar mais santo porque a gente está orando por Ele. A gente não está nem orando por Ele, não é essa a questão. Mas devemos orar para que seu nome seja conhecido, reverenciado, honrado, temido, obedecido. Devemos orar para que seu reino venha até nós, para que seu governo seja estabelecido na terra. Isso significa a expansão do evangelho. Quando a gente ora para que seu reino venha, quando a gente ora para que seu nome seja conhecido, santificado, estamos orando para que Deus alcance mais e mais pessoas ao nosso redor. É essa a verdade. Devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Antes de apresentarmos os nossos pedidos, a nossa vontade, que 99,9% está errada, devemos direcionar primeiro para a vontade de Deus. Há uma citação de um missionário escocês chamado Robert Law. Já está na glória há muito tempo, já conhece a vontade de Deus de fato. Ele falando sobre oração, ele fala algo interessante. A oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Meus amados, Deus e não o homem é o centro do universo. Deus está no centro de todas as coisas, tudo passa por Ele e não por nós. Nós não somos o ator principal da sua novela. Não existe isso. Deus é o ator principal. A oração não é simplesmente contar os nossos problemas a Deus. Ele sabe disso. A nossa oração deve buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus sabe do que passamos, sentimos. Deus sabe dos nossos problemas. A nossa oração não vai mudar os planos de Deus. A nossa oração não vai mover o coração de Deus. Você já ouviu isso em algum lugar, que a nossa oração move o coração dele. Não move não, meu amado. Deus é bom e quer o melhor para os seus filhos. Você quer mudar os planos que Deus tem para você? Se você tivesse essa possibilidade, você queria mudar os planos que Deus tem para você, então é só o cara tivesse maluco. Eu não quero mudar nada dos planos que Deus tem para a minha vida. Nós não sabemos do amanhã, nós não sabemos o que é melhor para nós. Quando olhamos na questão salvífica, na questão eterna, nós não entendemos essas coisas plenamente, meus amados. Nunca entenderemos como Deus sabe. Quando nós olhamos para o contexto ao qual vivemos, de pandemia, tudo que está vivendo, o mundo parece que está de cabeça, de pernas para o ar, não é? Parece que não há ninguém no controle, Está todo mundo doido, O negócio está pegando fogo. Mas Deus está no controle de todas as coisas.
Deus sabe o que é melhor para o seu povo, para a sua igreja, para cada um de nós. E que assim seja feita a sua vontade, na terra como é feita no céu. Essa expressão, ela não está pedindo que Deus aceite a nossa vontade, que a terra aceite a vontade de Deus. Ou, no caso o contrário, né? Que Deus aceite a nossa vontade, que Deus faça de acordo com o nosso querer. É o contrário, meu amado. Essa oração, ela é para que nós venhamos a aceitar, a se conformar com a vontade de Deus. A oração, ela faz efeito em nós e não em Deus. A oração nos prepara para a vontade de Deus, não Deus para a nossa vontade. Então, vê que a oração começa centrando na pessoa de Cristo, a oração começa apontando para Deus, a oração começa apontando para as coisas de Deus. Aí sim, chega a hora de pedirmos as coisas ao nosso favor, coisas para a nossa vida. E isso a gente vê a partir do verso 11. Depois de rogarmos para que o nome de Deus seja santificado, que seu reino venha, que sua vontade seja feita, Jesus passa a ensinar-nos a rogar ao Pai por nós mesmos. E aqui ele vai demonstrar em 3 áreas interessantes. Primeiro ele vai dizer no verso 11, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. E é bem interessante, Hernando Dias Lopes diz que devemos pedir pão e não luxo a Deus, né? Oh Deus, manda aquele carro zero. Deus, Jesus Cristo nos ensina que devemos viver o hoje. Ele mesmo diz que viva o mal de cada dia, não é? Viva esse dia. E assim deve ser o nosso pedido em relação ao nosso sustento. Peça pelo hoje, né? Não para acumular, não de maneira egoísta, mas peça o hoje, o amanhã pertence ao Senhor. Aqui podemos enxergar então uma lição, que Deus é o nosso sustentador diário. Nós devemos, assim como nos alimentamos todos os dias, orar todos os dias e todos os dias pedir a Deus o pão de cada dia. Pedir que Ele nos abençoe, que nos dê força para trabalhar, que nos sustente, porque isso vem dEle. Dependemos do Senhor. O pão aqui pode ser entendido como um símbolo de todas as nossas necessidades, sejam físicas, mentais e materiais. E para todas essas necessidades, temos um único Deus provedor. Jesus está nos ensinando a apresentarmos as nossas necessidades diárias. Há pessoas, e eu acho que é 100% das pessoas, se preocupam com o amanhã. A gente costuma sofrer por antecipação, né? O cara está com um prato na mesa, comendo, mas chorando. Está chorando porque eu não sei o que eu vou comer amanhã. Homem, coma isso primeiro, vai fazer até mal para você. O amanhã pertence a Deus. E até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos conduzido, nos amparado. Então, faça como Jesus está nos ensinando, faça como Jesus está mandando fazer na oração. É o pão de cada dia, é a necessidade de cada dia. Deus sabe o que é melhor para o seu povo. Vai falar também, perdoe as nossas dívidas. Aqui não é dívida de cartão de crédito não, viu? Aqui são muitas, né? Mas aqui são dívidas piores do que as dívidas de cartão de crédito. Aqui está falando justamente sobre as dívidas que não podemos pagar, que necessitamos da misericórdia de Deus para que sejam pagas, dos nossos pecados. Ah, pastor, mas meus pecados já foram perdoados da cruz do Calvário. E por que temos que pedir perdão diuturnamente? Preste atenção, pedir perdão a Deus pelos pecados é um exercício de santidade e de transformação diante de Deus. Nós pecamos todos os dias, nós temos acesso, graças à cruz do Calvário, graças à sua graça, ao perdão de Deus, mas temos que ter o reconhecimento diário dos nossos erros, de nossos pecados, e temos que buscar perdão em Cristo. Temos que buscar a sua misericórdia, e essa questão Jesus amplia. Ele vai dizer, assim como perdoamos os nossos devedores, mostrando que o perdão está condicionado a perdoarmos o próximo. Olha o verso 14 e 15. Pois se perdoarmos as ofensas uns dos outros, o Pai também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não os perdoará. Temos que pedir perdão diuturnamente a Deus pelos nossos pecados, e que Ele nos ajude a perdoar o próximo. É bem simples, Ele nos perdoou para que possamos perdoar. Se não perdoamos, é porque nós não fomos perdoados. Essa é a verdade. E por último, Jesus nos ensina a pedirmos
para que a gente não venha cair em tentação. Ó, o verso 13, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso não significa que Deus tenta os seus filhos. Com essas palavras, estamos pedindo que Deus nos ajude, nos guie a não nos desviarmos de sua vontade. Precisamos, portanto, pedir a Deus para que Ele nos livre do mal. A expressão melhor aqui seria do maligno, né? De Satanás, que Deus venha nos ajudar a não cairmos nas suas ciladas, nos seus planos, a não seguirmos a vontade caída do nosso coração, a não nos desviarmos daquilo que Deus quer, que Ele nos fortaleça para que venhamos cumprir a sua vontade. Meus amados, eu então concluo, dizendo que Jesus nos ensinou que não devemos orar como os religiosos hipócritas, que oram para chamar a atenção dos outros, mas que devemos buscá-lo em secreto, pois assim de fato oramos a Deus, de fato oramos com sinceridade. Também nos diz que não devemos orar como aqueles que não conhecem a Deus, os pagãos, que acham que vão alcançar o favor de Deus por suas orações repetitivas, pelas suas orações sacrificiais e meritórias. Jesus nos diz que devemos orar como filhos e filhos de Deus. Precisamos orar como filhos, reconhecendo quem Ele é, santificando e glorificando o seu nome, adorando em oração, orando de acordo com a sua vontade, pedindo aquilo que realmente precisamos, o pão de cada dia, reconhecendo que nós somos pecadores e necessitamos do seu perdão, da sua proteção para que não venhamos cair em tentação. A oração do Pai Nosso não é para ser repetida, ela é um modelo e não um substituto de nossas palavras para com Deus. Não é para você chegar e repetir isso diante de Deus. Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir as suas palavras, Ele quer ouvir a sua voz, o seu lamento, o seu pecado. Ele quer ouvir, Ele quer que você se derrame diante dEle. Ele, o nosso Deus, o nosso Pai, como Jesus nos ensina a orar, está pronto para ouvir as nossas orações. Amém? E que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você, por sua casa, por sua família, e para que Deus venha nos abençoar como Ele tem feito já todos os dias de nossas vidas, nesse momento que estamos vivendo, e que logo, logo possamos mais uma vez nos reunir fisicamente para glorificar o nome dEle. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, mesmo sendo pela internet, sendo gravado, enfim, mas é a Tua palavra, meu Deus, é o Teu povo que se reúne, não fisicamente de fato, mas através do Teu Espírito, para glorificar o Teu nome e engrandecer o Senhor, meu Pai. Nós agradecemos pela Tua palavra, pelo Senhor Jesus Cristo nos instruindo acerca da oração, nos demonstrando, ó Pai, que nós devemos orar como filhos, porque é isso que nós somos, ó Deus meu. Nós somos os Teus filhos e o Senhor é o nosso Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a nos derramarmos em oração, no nosso quarto secreto, a buscarmos o Senhor, meu Deus, a crescermos em relacionamento com o Senhor, adorarmos o Senhor, meu Pai, através da oração. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir e nos guiar. Venha, ó Pai, nos dar direcionamento nesse momento que estamos vivendo. Guarda e protege Teu povo, como assim o Senhor tem feito. Abençoa cada autoridade constituída, para que eles possam tomar as decisões corretas nesse período que estamos vivendo. E que o Senhor continue, meu Deus, a nos conduzir, porque nós necessitamos do Senhor. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, qualquer outras informações nós estaremos colocando no grupo da igreja, nas nossas outras redes sociais. Os nossos dízimos e ofertas irão continuar como estávamos fazendo anteriormente, né? Os irmãos irão recolher na casa dos irmãos e assim vamos continuar tocando a obra do nosso Deus até que a gente possa se reunir novamente fisicamente. Fique com Deus, Deus abençoe você e sua família. Amém, amém e amém.